comissão formada por professores de matemática e de português, num total de 26 professores, elaborou um total de 150 questões para treinamento de vestibulandos. Sabe-se que cada professor de português elaborou 7 questões e cada professor de matemática elaborou 5 questões. Nessa comissão, o número de professores de português corresponde do número de professores de matemática A. Bom, muito linda essa questão, né, meu querido? Por quê, professor? Porque, veja só, eu tenho um total, ok, de 26 professores. Vamos fazer aqui, ó, eu tenho um total de 26 professores. A pergunta é, esses 26 professores é de uma matéria só? Não, professor, são de 2 matérias. Então vem para mim aqui, são que matérias? Ah, são de português e de matemática. Cada professor de português elabora 7 questões. Cada professor de matemática elabora 5. E no fritar dos ovos, ou seja, no final das contas, foram feitas 150 questões. Qual é a ideia, queridos, para você aprender bem o problema? A pergunta é o seguinte: o professor, se fosse somente o professor de português, quantas questões ele teria feito? Ah, se esses 26 professores fossem só de português, professor, ele teria feito 26 vezes 7. Então, ele teria feito nada mais, nada menos que 182 questões. Queridos, mas o texto diz que foram feitas 182 questões? Não, professor, o texto diz que foram feitas 150. Professor, por que você fez isso? É elementar, meu caro Watson. Eu fiz isso porque eu tentei colocar os 26 professores como se fossem todos de português. E o que aconteceu? Acabou dando uma diferença de 32. E a pergunta é simples. Por que deu uma diferença de 32 questões? Porque eu considerei todo mundo fazendo 7 questões. Mas nós sabemos bem que os professores de matemática só fazem 5. Significa que eu contei sempre 2 a mais. Então eu vou dividir por 2. Por que por 2? Porque português são 7, matemática é 5. Te dá uma diferença de 2. Quantos 2 eu preciso para chegar a 32? Então foram 16 professores de quê? Se eu tentei tudo ser de português e deu diferença, então são 16 professores de matemática, ok? São 16 professores de matemática e o total são 26, então serão 10 professores de português. Só que a pergunta não é essa. O número de professores de português corresponde do número de professores de matemática. Corresponde a uma razão entre professores de português para os de matemática. Então vai ser o quê? 10 está para 16. Então vai ser 10 para 16. Essa é a razão. 10 professores de português para cada 16 de matemática. Como ele quer a resposta em porcentagem, basta virmos aqui e multiplicar o numerador por 100. Quando eu multiplico o numerador por 100, já vira porcentagem. E aí ficou então 1000 dividido. Ficou 1000 dividido por 16%. Se eu pegar 1000 e dividir por 16, queridos, vai dar exatamente 62,5%. Professor, faz essa conta para mim, por favor. Faço. Fazer aqui, ó, 1000 dividido por 16. Olha que lindo isso. Vai dar o quê? 96 para 100, 4. Abaixo zero. 16 vezes 2, 32 para 48. E aí, 16 vezes 5, 80 para 80 nada. Conforme demonstrei. Alternativa E. Considere um recipiente cúbico e um recipiente com formato de bloco
reto retangular, ambos inicialmente vazios, cujas medidas das arestas internas, lembrando que arestas internas você pode pensar como se fosse um lado, estão mostradas na figura 1 e 2. Com vazão constante, uma torneira enche totalmente o recipiente cúbico sem transbordar em 40 minutos. Aberta nas mesmas condições, essa mesma torneira irá encher totalmente o recipiente com formato de bloco retangular sem transbordar em... Bom, meus queridos, um cubo tem 3 dimensões iguais, então o volume desse cubo, o volume do cubo vai ser x elevado ao cubo, ok? E esse x elevado ao cubo gasta 40 minutos para encher. Agora, vamos achar o volume, ok, queridos, desse bloco retangular, que é um paralelepípedo. Vamos achar o volume desse paralelepípedo. O volume desse paralelepípedo vai ser exatamente 2,5 vezes x vezes 2x. O que eu vou fazer? Vou deixar os números separados, 2,5, como é a ordem dos fatores, não altera o produto, 2,5 vezes 2 vezes x ao cubo. Então deu 5x ao cubo. E eu não preciso ser nem um crânio, né, queridos? Se x ao cubo é 40 minutos, 5x ao cubo vai ser 5 vezes mais. Então, 5 vezes 40 minutos. Então, o tempo gasto será de 200 minutos. E 200 minutos são 3 horas e 20 minutos. E 3 horas e 20 minutos está na alternativa bola. Se gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal, pois temos vídeos todos os dias. Um grande abraço, até a próxima, valeu!